Eu quero conversar com você hoje sobre o assunto que entendo ser o mais importante da vida, da história, porque eu quero falar sobre Jesus. Cristo é tudo em todos. E quero basear esta mensagem em Colossenses capítulo 3, versículo 11, apenas a parte final do versículo. Vamos ouvir então esta leitura. Porém, Cristo é tudo em todos. A carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico escrita pelo apóstolo Paulo. Assim como ele deu ênfase na doutrina da igreja na carta aos Efésios, ele deu ênfase a Cristo na carta aos Colossenses. Colossenses trata do cabeça da igreja, Efésios trata do corpo de Cristo. Paulo estava preso em Roma quando escreveu esta carta. Ele não foi o fundador da igreja, mas esta igreja foi plantada por influência do ministério de Paulo, que fica 3 anos na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, que era uma grande metrópole, capital de uma grande província, a província da Ásia Menor. Igrejas foram plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Nesta carta, Paulo vai então desenvolver a questão da doutrina de Cristo, porque alguns heréticos com heresias perniciosas estavam entrando naquela região e questionando a divindade de Jesus Cristo, colocando em xeque esta verdade magna do cristianismo. E Paulo aqui, no capítulo 3, verso 11, não poderia ser mais extenso e ele não poderia ser mais resumido, mais sucinto do que esta afirmação: Cristo é tudo em todos. Que frase incrível! Que abrangência! Que poder de síntese! Cristo é tudo em todos. Primeiramente, Cristo é tudo nos eternos decretos de Deus. Quando não existia nem céu, nem terra, quando os anjos ainda não ruflavam suas asas, obedecendo às ordens divinas, quando o sol não brilhava, nem a lua tinha sua poesia, quando a terra não tinha sido formada, nem os mares existiam, quando você e eu só existíamos na mente de Deus, a pergunta é: onde estava Cristo? Ele estava num deleite pleno, na comunhão da Trindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, na oração sacerdotal, orou para que o Pai o glorificasse com aquela mesma glória que ele tinha com o Pai antes que houvesse mundo. Lá estava ele, na eternidade com o Pai. Mas quando este mundo veio à existência e foi criado, vastíssimo, insondável universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, onde estava Cristo? E a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, as coisas visíveis e as invisíveis. Ele foi o Criador. Do nada, sem matéria pré-existente, ele chamou à existência todas as coisas. Quando os nossos pais caíram em desgraça, no jardim do Éden, precipitando toda a raça humana no estado de depravação, onde estava Cristo? Ele foi prometido como aquele que é a descendência da mulher, a semente da mulher, que veio para esmagar a cabeça da serpente.
Ali ele já foi apresentado como um único Salvador, aquele que pode dar a você a vida eterna. Cristo é tudo nos decretos de Deus. Mas Cristo é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher. Dele falaram os patriarcas, para ele apontaram os profetas. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é aquela coluna de nuvem durante o dia, aquela coluna de fogo durante a noite. Ele é representado pelo maná que caiu do céu. Ele é representado por aquela rocha ferida que brotou água para dessedentar o povo no deserto. Ele foi representado pelo tabernáculo, ele foi representado pela Arca da Aliança, ele foi representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com o maná e a vara seca de Arão que floresceu. As festas de Israel apontavam para ele, os sacrifícios do templo apontavam para ele, os profetas apontavam para ele, os sacerdotes apontavam para ele, os reis apontavam para ele. Ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é o profeta. O sábado era apenas uma sombra dele, ele é a realidade. Ele é tudo no Velho Testamento. Mas Jesus é tudo no Novo Testamento. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os evangelhos falam dele, seu nascimento, sua infância, sua vida, seus ensinos, seus milagres. Ele andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressuscitaram. Os evangelhos falam do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. O livro de Atos relata a pregação do seu nome, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a igreja cheia do Espírito Santo se levanta para pregar e plantar igrejas em todo o mundo da época, começando de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. As províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, chegando até Roma, indo talvez até a Espanha. As cartas apresentam a sua doutrina, as cartas de Paulo, as cartas gerais, da sua morte, do significado da sua morte, da ressurreição, do significado da sua ressurreição, da sua ascensão, do significado da sua ascensão, da sua presença à destra de Deus, assentado no trono. Porque ele é o Cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Portanto, o livro de Apocalipse retrata a sua vitória. Ele venceu, ele é o leão da tribo de Judá, para abrir o livro e desatar os selos, ou seja, é ele quem está com as rédeas da história em suas mãos. O livro de Apocalipse mostra a sua vitória retumbante sobre a grande Babilônia, a grande meretriz, sobre o anticristo, a besta que surge do mar, sobre o falso profeta, a besta que surge da terra. A vitória retumbante de Cristo sobre o diabo, sobre a morte, sobre o inferno, lançando no lago do fogo todos os seus inimigos, colocando todos eles debaixo do estrado dos seus pés. Ele é tudo no Novo Testamento. Mas Jesus é tudo na história. Ele é tudo na história. A história não tem significado sem Jesus. Ele não veio apenas para dividir a história no meio, antes de Cristo, depois de Cristo.
Ele é a figura central da história. Ele é o Senhor da história. Ele é quem conduz a história. Ele é quem levanta reinos, Ele é quem abate reinos, Ele é quem levanta reis, Ele é quem despeja reis do poder. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o supremo legislador, Ele é o supremo governante, Ele é o supremo juiz. Ele é o Senhor e o centro da história. Mas Jesus é tudo em nossa salvação. Em tudo em nossa salvação. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a videira verdadeira. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro mediador, porque só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é tudo em nossa salvação. Se você não for a Jesus, você nunca poderá ser salvo, porque só Ele salva. Se você não for a Jesus, você nunca poderá ser perdoado, porque só Ele pode perdoar. Ele é tudo em nossa salvação. Mas, finalmente, Jesus é tudo no céu. É tudo no céu. É por isso que a Bíblia diz que Ele é a lâmpada. A Bíblia diz que Ele é aquele que vai casar-se nas bodas com a igreja. E nós estaremos lá nessa festa. A noiva ataviada, com vestes limpas, linho puríssimo, finíssimo. A justiça de Deus colocada sobre nós. E nós então seremos apresentados ao noivo, que virá em glória. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor, contemplando a sua face, desfrutando da glória dEle, fruindo a presença dEle, servindo a Ele, amando-o e conhecendo-o pelo desdobrar da eternidade. Nele nos deleitaremos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é tudo para nós, Ele é tudo em todos. Se Jesus é tudo em todos, e Ele é, a pergunta que eu lhe faço é esta: você já reconhece isso? Você pode dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro? Você compreende que tudo que você tem e tudo que você é procede dele, Ele quem lhe dá a vida, Ele quem lhe dá a saúde, Ele quem lhe dá o pão sobre a mesa, Ele quem lhe dá salvação e vida eterna. Se Jesus é tudo em todos e Ele é, você já entregou sua vida para Ele? Ele já é a sua alegria maior, Ele já é a sua paz mais excelente, Ele já é o sentido e o propósito da sua vida. Pois hoje mesmo você pode entregar sua vida para Jesus. Reconhecê-lo como seu Salvador pessoal. Prostrar-se diante dEle e reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Colocar aos pés dEle suas coroas e dedicar tudo a Ele, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje eu quero orar por você, porque hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, o dia da sua entrega a Jesus, da sua rendição a Jesus, de você confessar com seus lábios que Ele é o Senhor da sua vida, de você receber das mãos dEle a vida eterna, pois foi Ele quem disse: em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Se agora mesmo você fizer isso, Ele mesmo mudará a sua sorte, tirará o seu coração de pedra e lhe dará um coração de carne, arrancará a venda dos seus olhos, tirará o tampão dos seus ouvidos e fará de você uma nova criatura. E tudo se fará novo na sua vida. Eu vou orar por você nesse momento. Deus amado,
Eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão conosco, nos assistindo neste momento, abrindo seus olhos, falando-lhes ao coração, dando-lhes a vida eterna. Eu te peço que seja assim, Senhor, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos de volta e você ouviu agora há pouco uma mensagem para lá de especial com o reverendo Hernandes Dias Lopes, a centralidade de Cristo. É isso que nós cremos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Jesus é o nosso Senhor e mediador, aquele que pode nos trazer de volta para um relacionamento real, verdadeiro e genuíno com Deus, Criador de todas as coisas. Que essa mensagem traga de fato o sentido, o significado e plenitude para a sua vida. Que esse entendimento, o entendimento do Evangelho, traga alegria e esperança ao seu coração. Que você nos acompanhe a Igreja Presbiteriana do Brasil nas nossas mídias sociais. Você nos encontra lá no Instagram, @IPBOficial, e que você possa também acompanhar os perfis dos nossos programas, o programa Verdade e Vida e também dos cromonautas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. E na semana que vem a gente se encontra novamente aqui nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.